Fala meu povo, Sensei Tomoto na área. Hoje eu tô aqui dentro de um castelo que inclusive foi cenário daquele seriado Game of Thrones, mas não é disso que eu quero falar com vocês hoje. Quando a gente vai viajar para outros países, a gente tem que passar por um processo chamado imigração. E tem várias perguntas que às vezes as pessoas nem sabem que precisam responder para conseguir entrar em um outro país. E hoje eu vou te ensinar como responder essas perguntas para você ser aceito em qualquer país que você for e obviamente não passar perrengue, não chegar lá na porta, por exemplo aqui de onde eu tô, da Croácia, e aí a galera mandar você voltar pro Brasil no próximo voo. Pega papel e caneta e bora aprender juntos. Para quem tá chegando agora, não esqueça que os tempos mudaram. Na época dos incas, dos astecas, dos nossos pais, dos nossos avós, só existia uma possibilidade para você sair do Brasil: pagando muito caro numa agência de intercâmbios, comprando uma vaga no exterior, se algum parente tinha nascido fora, pediu algum tipo de visto especial, ou como muitos brasileiros fizeram, né? Entrando ilegal, e aí é puta trabalheira, risco de deportação e etc. O que pouca gente se liga é que nessas técnicas da época dos incas e dos astecas era muito caro. Uma agência, você pode cotar aí, entra aí na internet, veja quanto que é: 20 mil reais, só o programa, sem contar para ficar 3 meses fora, sem contar hospedagem, alimentação, etc. Quando você viu, ficou 40 mil reais, 50 mil reais. E se você quer levar um amigo, marido, esposa, filho, namorada, nossa, aí já dobra, triplica. Puta que pariu. Ah, eu quero um visto especial, 15 mil dólares. Ah, quero tal coisa. É muito caro, ou melhor, era muito caro até a Escola M60 chegar na vida de vocês. Entra nesse link aqui embaixo que você vai entrar na Escola M60 e vai aprender mais de 60 caminhos para você fazer intercâmbios gratuitos e sair do Brasil legalmente, com várias vagas que até pagam sua passagem aérea, hospedagem, alimentação, ainda te dão permissão de trabalho e dá visto para você levar a família inteira. Vai ser um prazer ter você com a gente nesse programa que já ajudou mais de 10 mil brasileiros a saírem do Brasil de graça para ir para mais de 60 países. Vem comigo! What is the purpose of your visit? Qual que é o objetivo da sua viagem, da sua entrada no país que você está indo? Essa vai ser uma das primeiras perguntas que vão ser feitas para você no processo migratório. O que você tem que ficar esperto é o seguinte: muita gente acha que é só comprar o passaporte, tirar o visto e só viajar. Mas não é bem assim. Existe um preparo que você precisa fazer antes. A primeira coisa que você tem que perceber é: alguns países exigem que você tire o visto de turismo com antecedência. Por exemplo, os Estados Unidos. Você precisa tirar o visto antes de comprar passagem, antes de visitar o país, etc. Visto de turismo. Quando você vai para a Europa, por exemplo, você não precisa tirar esse visto de turismo com antecedência. Por quê? Você vai pegar seu passaporte, vai comprar passagem aérea, vai chegar no país preparado, fazendo tudo certinho, igual o ensino no M60, e chegando lá, você vai fazer a entrevista imigratória e lá eles vão liberar o seu visto na hora. Essa que é a diferença. Então, qualquer lugar do mundo que você for, você vai precisar de visto. Só que em alguns lugares você vai tirar esse visto no Brasil e em outros lugares você vai tirar esse visto no país ao chegar no país. E a primeira pergunta que eles vão te fazer é: What is the purpose of your visit? Qual que é o objetivo da sua viagem? E aí você tem que estar preparado para responder ela. Estou indo para vacations, to visit, vou visitar minha mãe, meu pai, meu irmão, meu filho, alguma pessoa que eu conheço. For business, quando você vai para uma reunião, para um trabalho. I'm going to a conference. Estou indo para uma conferência, para uma reunião. For a meeting, para uma reunião de trabalho. Business meeting. São palavras que você tem que se preparar com antecedência para você utilizar. Mas Sensei Tomoto, eu estou indo para Itália. Por que você está falando frases em inglês se a galera lá fala italiano? Você sabe falar italiano fluente? Tô indo pra Espanha, você sabe falar espanhol fluente? Tô indo pra França, você sabe falar francês fluente? Então você vai ter que se adaptar pro inglês, que é a língua universal que todo mundo fala no mundo inteiro. A não ser que você vá pra Portugal, daí beleza, aí você vai falar em português. Mas todos os outros países, quando você não sabe, eu vou pra Croácia, igual eu tô aqui no castelo de Game of Thrones. Inclusive, se vocês quiserem que eu grave mais coisas aqui, comenta aí que eu mostro tudo pra vocês. É lindo esse lugar. Mas voltando, eu tô indo pra Croácia. Você sabe falar croata? Então você vai precisar se comunicar na língua universal, que é o inglês, por isso que eu estou te preparando. Uma outra pergunta que podem te fazer é: Have you been to the US before? Por exemplo, você já esteve nos Estados Unidos anteriormente?
Olha como é importante a preparação com antecedência. Imagina você nervoso lá na entrevista e do nada a pessoa pergunta: você já esteve aqui antes? E de repente você já teve. Quando você esteve? Qual foi a data que você esteve lá? Quando você entrou, quando você saiu, o que você fez? Mas agora que você está inscrito aqui no canal do Sensei Tomoto, esse perrengue você não vai passar de chegar lá e não saber a resposta, porque você vai se preparar com antecedência. O avião tá pousando? Deixa eu dar uma olhada aqui no meu passaporte. Deixa eu dar uma olhada aqui nas compras de passagens aéreas, no registro que tem lá no meu e-mail. Compra de passagem aérea nos Estados Unidos quando eu fui para tal data, na Irlanda, na Inglaterra, no país que você foi. Olha a data que você foi pela última vez e decora: ah, eu entrei no dia 2 de março, eu saí no dia 25 de maio, beleza. O que eu fiz lá mesmo? Ah, tava indo pra Disney, não, tava indo pra conhecer os cenários de Game of Thrones, tava indo fazer tal coisa, uma Eurotrip, beleza. O importante é você ter os dados na ponta da língua. Por quê? Porque você vai estar falando com pessoas altamente treinadas daquele governo. E são pessoas treinadas com linguagem corporal, para entender se você tá meio nervoso, tremendo, gaguejando. E eles fazem a proteção da fronteira de quem vai entrar no país. E se você não passar segurança, eles vão achar que você é um terrorista, tá fazendo coisa errada, vai querer entrar ilegal, vai pegar visto de turista para trabalhar, que é ilegal, vai fazer algum tipo de maldade no país. E aí eles vão te levar para uma salinha ou nem sequer vão te levar para a salinha, só vão falar: negado, volta para o seu país que você não me passou segurança suficiente que você vai vir fazer boas coisas aqui. E outro hack legal, tá? Isso daqui ninguém fala. Quanto mais velho você fica, mais fácil é passar nessas entrevistas. Porque quem vai desconfiar de uma velhinha, né? De um velhinho. Então se você for fazer essas entrevistas, lembra que quando você tá com a família, vocês podem ir todo mundo juntos. Aí deixa a pessoa mais velha da família falar na frente, sacou? Porque o nível de confiança é muito maior. Até porque quem tem 40, 50, 60, sei lá, mais idade, pô, não vai pra fora pra fazer cagada, né? Já é uma pessoa mais madura, já entende um pouquinho de leis, não vai, tipo, fazer algum tipo de ilegalidade, não vai trabalhar com visto de turismo, né? Que é um negócio mega ilegal. Uma pergunta que pode ser feita é: do you have relatives or friends in the US, ou no país que você está indo? Eles podem perguntar se você tem amigos ou família no país. Essa pergunta é complexa. Essa daqui, eu nunca vi ninguém na internet ensinando como responder ela, mas eu vou te ensinar do jeito certo, porque se essa pergunta cair para você, provavelmente tem uma armadilha por trás. Então já deixa o seu joinha e já se inscreve aqui no canal, porque só o Sensei Tomoto te ensina as coisas do jeito que é, sem ficar falando abobrinha e coisas que não acontecem. Se cair essa pergunta, o cara já está desconfiado de você. Provavelmente, né, já está desconfiado de você. Por quê? Talvez ele entrou no sistema e ele viu: esse sobrenome aqui, ó. Eu acho que tem uma pessoa aqui morando ilegal nos Estados Unidos com esse sobrenome. Ah, essa pessoa vai ficar um mês na Disney. Mas ela tá viajando sozinha? Ela vai ficar um mês na Disney viajando sozinha? Quem vai pra Disney sozinho? rapaz, isso daqui é um nível máximo de introversão. Aconteceu comigo, porque eu ia ficar 3 meses em Orlando, que é onde tá a Disney, onde tá o parque da Universal, o parque do Harry Potter, um monte de coisa maneira. E eu falei: pô, tô indo pra vacations. E aí a pessoa me perguntou: o que você vai fazer nessa viagem? Eu falei: pô, vou pra Disney. Você vai ficar 3 meses indo pra Disney sozinho? Aí eu, opa, acho que essa resposta não foi a mais adequada. Aí eu falei: calma, não, eu vou pra Disney, vou ficar lá uma semana, depois eu vou pra Universal. Daí eu comecei a passar meu roteiro de viagens, né? E aí ele fez a seguinte pergunta: mas você tem algum amigo ou familiar aqui? Você vai fazer tudo isso sozinho? E aí eu falei: não, eu tenho alguns amigos que moram aqui nos Estados Unidos. E aí eu precisei trazer um pouco do meu histórico. Se você conferir no sistema, eu já morei aqui nos Estados Unidos por vários anos, enquanto estava no período da minha graduação e também enquanto estava fazendo minha pesquisa científica na Universidade de Harvard. Daí ele olhou e falou: ah, tá bom, pode passar. Mas olha por que isso daqui é tão importante. Eu tinha histórico positivo. E se fosse a minha primeira vez entrando no país? Sempre fale a verdade máxima. Lembra que a galera tá preparada para uma microexpressão facial de identificação de mentira, enganação, trapaça. Então fala a verdade. Poxa, eu tô indo sim com alguns amigos, são 2 amigas minhas que estão pra cá. Elas chegaram, datas e números sempre são importantes. Elas chegaram no voo de ontem da empresa aérea
total e elas já estão no hotel que estamos indo. Inclusive, aqui a folhinha, olha aqui, eu tô indo pro mesmo hotel. Acabou. Lembra sempre de falar dados concretos. Qual foi a empresa aérea, quando elas chegaram, se você lembrar o horário do voo que as outras pessoas chegaram, se elas estão junto com vocês, fala, tô com mais 2 amigas que também estão ali na fila esperando para passar pelo processo imigratório, vamos nós 3 ficar na Disney, esse é o nosso hotel, essas são as nossas reservas. How long will you be staying here? Por quanto tempo você vai ficar no país? E aí você tem que tomar cuidado, tá? Porque o planejamento da sua viagem tem que fazer sentido com o período que você vai ficar. Então, por exemplo, você não pode falar que você vai ficar na Disney por 3 meses, porque cada dia na Disney é $150. Quanto que dá $150 aí por dia? Faz a conta, comenta aí pra mim. Imagina ficar uma semana na Disney. Quanto que dá $150 vezes 5 para converter para real, vezes 7 dias? E se fosse 90 dias, 3 meses? Você vai ficar 3 meses indo... Caraca, é muito dinheiro. Você tem que ser muito multimilionário para ficar 3 meses indo todo dia pra Disney. Por isso as respostas precisam fazer sentido. E quando você vai conversar com o responsável, o oficial de imigração, você já precisa ter esse cronograma de viagem preparado para você justificar o período que você vai ficar. E lembra, sempre que você puder, fique períodos menores a 3 meses. Eles são muito mais fáceis de convencer os oficiais, até porque uma pessoa normal, que não é milionária, não é rica, etc. Você vai fazer um intercâmbio gratuito, por exemplo, que você aprende no M60 de inglês, de espanhol, de francês, japonês. Ou vai fazer um curso que você pegou uma bolsa de 100% e vai fazer de graça fora, etc. Que você seguiu o método. Você não vai ficar para sempre lá, você não vai ficar 1 ano, você não vai ficar 2 anos. Até porque para ficar longos períodos, aí é outro esquema, é outro tipo de visto. É o visto de estudante, é o visto de trabalho, é o visto de residência. É uma outra categoria de vistos muito mais complexa. Cara, tem alunos do M60 que ficam meses se preparando para uma entrevista como essa para serem aprovados e obviamente para não gastar dinheiro, né? Pagando $15 mil aí para advogado de imigração, fazendo tudo certinho. Por isso que o cronograma e essa preparação ela é tão importante. Quanto tempo você vai ficar no país? Se possível, sempre fale menos de 3 meses. Por exemplo, 1 mês, 2 meses, 3 meses e tenha a comprovação do seu retorno para o seu país. Por várias vezes eles vão requisitar que você mostre sua passagem aérea de retorno para o seu país. Então não faz a loucura de comprar só passagem de ida, não. Compra a passagem de volta também para você justificar. E fala a data certinha. Vou ficar 20 dias? Fala 20 dias, não fala 1 mês. Quer essa diferença? Vou ficar 1 mês. Aí quando ele vai ver sua passagem, você entra no dia 1 e vai embora no dia 20. Por que você tá mentindo para mim? Você falou que vai ficar 30 dias, mas aqui tá falando que você vai ficar 20? Você já entrou num problema desnecessário. Inclusive, se eles separarem que você vai ficar muito tempo, eles mesmos podem te perguntar: Why do you plan to stay so long? Can you stay shorter? Você não pode ficar por um período menor. Por que você vai ficar tanto tempo? E obviamente só vão te perguntar isso se o cronograma da sua viagem não fizer sentido com o período que você está tentando ficar lá. Eles vão entender que tem algum objetivo sombrio por trás. Have you booked your tickets? Can I see it? Você já fez a reserva dos tickets, nesse caso das passagens aéreas de retorno? Posso dar uma olhada? How much do you think your stay is gonna cost you? Ou how much money are you bringing to the US? Quanto de dinheiro que você está trazendo? Quanto que você planeja gastar? E aí você tem que falar claramente o total. Poxa, eu estou planejando gastar $3 mil. Eu estou planejando gastar $1.000. Sempre na moeda do país. Tá indo para a Europa? Quero gastar 1.000 euros. Quero gastar 3 mil euros. E lembra que quando ele pergunta de quanto dinheiro você está trazendo, você pode falar limite de cartão de crédito. Então não é necessariamente dinheiro que você está trazendo ali na pochete, no bolso, etc. Não. Poxa, eu tenho um limite no cartão de crédito de 10 mil reais, que convertendo dá $2 mil. $2 mil eu estou trazendo para cá. E aí você comprova isso. E se ele sentir um negocinho estranho, essa pessoa aqui, ela vai gastar tudo isso. What do you do for living? How much do you earn? Quanto que você ganha? O que que você faz para viver? Qual que é o seu trabalho? What do you do? Qual que é o seu trabalho? Se eles acharem que o seu orçamento está muito agressivo, eles vão perguntar mais detalhes do que você faz. Daí você vai ter que explicar. Ah, eu sou um entrepreneur, sou um empreendedor na área de Startup Education. E aí você precisa explicar para o oficial que você não vai passar perrengue, não vai passar fome, não vai passar necessidade, não vai virar um mendigo no exterior, que você tem condição e se planejou bem para usufruir, para aproveitar, para desfrutar esse período fora. How can you assure
me that you will return to your home country. Como que você pode me garantir que você vai retornar para o seu país? Essa pergunta aqui, se chegou aqui, os caras estão muito desconfiados. Então aqui é a hora de tirar toda a papelada da sua pasta, tudo que você se preparou e mostrar. Esse é o meu trabalho, esse é o meu período de férias do trabalho, esse é o documento da minha empresa que eu tenho no Brasil, eu preciso retornar porque se eu não voltar, mesmo que você tenha uma MEI, um microempreendimento individual, um ME, seja um microempreendedor, mostra, ó, esse é o certificado da minha empresa, preciso voltar para os meus negócios, essa é a documentação de comprovação da minha faculdade, eu preciso voltar para os meus estudos, essa é a minha família, meu pai está doente, eu preciso voltar, esse é o meu ticket de retorno para o Brasil, essa é a minha agenda, e aí você pode mostrar no Google Agendas, ó, essa é a minha agenda de reuniões, pode reparar aqui ó, que eu tenho vacations nesse período, depois disso eu tenho reuniões que eu preciso estar presente no meu país, não sei o que tu vai fazer, afinal aqui são detalhes mega pessoais sobre a sua vida, mas se chegou nesse ponto é porque o cara tá muito desconfiado, porque geralmente, na boa assim, você vai responder 3 perguntas. Quanto tempo você vai ficar, por que que você veio e às vezes uma pergunta financeira, alguma coisa assim, e o cara já vai te liberar. Então se ele começou a te fazer 5, 10 perguntas e chegou nesse momento que o cara até precisou te pedir uma comprovação do retorno, significa que ou você estava muito nervoso, ou você não respondeu bem, ou você não se preparou bem para essa entrevista e respondeu coisa errada. Aconteceu alguma coisa que o oficial achou estranho e daí ele quer garantir que de fato tu não vai ficar ilegal no país, e aí é importante que você prepare essas justificativas caso aconteça. Você pode mostrar no celular, pode mostrar num documento impresso, da maneira que for mais adequada para você, mas como eu estou te preparando para passar tanto dos momentos bons quanto dos momentos talvez mais hardcore ali desse processo, é importante que você tenha alguma coisa caso chegue nessa pergunta aqui que ele está de fato desconfiado se você vai retornar para o seu país ou não. Salva esse vídeo para quando chegar a sua vez de viajar ao mundo para você não passar perrengue. E lembra que a gente estava falando de visto de turismo, que é o visto mais comum aí da galera, porque o visto de estudante, trabalho, etc. é um outro processo infinitamente mais longo e mais complexo. E lembra também que em alguns países você precisa tirar o visto de turismo com antecedência, como nos Estados Unidos, e em alguns países você vai tirar o visto quando chegar no país, como na Europa, e em todos os países você vai precisar passar por uma entrevista dessas, beleza? Então não acredita em quem falar, ó, não precisa de visto para entrar em tal país. Todo país precisa, a diferença é que alguns você vai tirar no momento de chegada no país. E se você precisar de mais ajuda nesse processo, conta comigo. E lembre-se que hoje você não precisa mais pagar uma fortuna para viajar ao mundo, até porque existem intercâmbios gratuitos ou com bolsa de estudos que chegam a cobrir sua passagem aérea, hospedagem, alimentação e visto ainda para a família inteira, além de te dar uma permissão para trabalhar e para continuar no país. E tudo isso daí está dentro do M60. Só entrar, fazer a sua matrícula e vai ser um prazer te treinar nesse processo que vai fazer você economizar dezenas de milhares de reais. Esse negócio de só rico pode ir para fora pagando 20 mil, 50 mil, 100 mil reais, negócio do passado. Agora qualquer pessoa minimamente esforçada pode também. Vem comigo. Deixa seu joinha, se inscreve no canal. Beijo do Sensei, até a próxima. Valeu.